Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a Bia e a editoria da PEF pelo honroso convite de participar desse monotemático, e o tema da minha aula hoje vai ser hepatite autoimune e doença hepática gordurosa não alcoólica. Qual é a prevalência dessa associação e qual é o impacto na resposta ao tratamento? Eu separei alguns tópicos para a gente discutir ao longo dessa aula que eu acho que são importantes a gente falar quando a gente pensa na associação de hepatite autoimune com doença hepática gordurosa não alcoólica. O primeiro deles é os desafios dessa associação. Eu acho que um dos primeiros e mais importantes é um diagnóstico potencialmente tardio. Por quê? Porque os médicos e patologistas eles estão muito familiarizados com doenças muito mais comuns, como a doença hepática gordurosa não alcoólica, ainda mais se o paciente tiver síndrome metabólica, enzima alterada. Então, se o paciente for obeso, diabético com enzima alterada, muitas vezes ele é taxado como tendo doença hepática gordurosa não alcoólica e acaba não sendo adequadamente investigado, e o componente autoimune, às vezes até uma hepatite autoimune, acaba passando despercebida e não tratada. Muito disso decorre pela falta de testes de laboratórios confiáveis para isoladamente diagnosticar ou excluir tanto a doença hepática gordurosa não alcoólica como a hepatite autoimune. Então a gente sabe que a doença gordurosa não alcoólica, nos seus critérios clássicos, é um diagnóstico de exclusão, assim como a hepatite autoimune também, ela se recai também sobre achados histológicos, a gente precisa aplicar scores para a hepatite autoimune. Além disso, para dificultar o nosso diagnóstico, alguns pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica podem ter autoanticorpos positivos, o que dificulta o diagnóstico. E além disso, existe uma recente proposta de mudança da nomenclatura da doença hepática gordurosa não alcoólica para a doença hepática associada à disfunção metabólica, ou MEFOD, que não discrimina outras doenças hepáticas concomitantes, ou seja, dificulta mais ainda o diagnóstico dessa associação, que tem fisiopatologia diferente e tratamentos diferenciados também. E isso pode ter impacto no tratamento e na evolução dos pacientes. Primeiro, por quê? Porque o tratamento da hepatite autoimune ele pode prejudicar o componente de esteatohepatite e a sua evolução. Então, corticoide, imunossupressor pode piorar a hipertensão, diabetes, e aí por conta disso, existe o risco do médico oferecer um tratamento subótimo da hepatite autoimune para esses pacientes com risco de progressão de doença. Além disso, existe potencial sinergismo das lesões hepáticas, tanto do componente autoimune como do componente metabólico. Bom, e em relação à doença hepática gordurosa não alcoólica? É importante enfatizar que ela é uma doença extremamente prevalente. Ela é a principal causa de hepatopatia crônica no mundo e estima-se que 25% da população mundial tem doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou seja, essa alta prevalência ela vai transbordar também para outras doenças hepáticas. Então, não vai ser infrequente que o paciente tenha uma outra doença menos comum, como a hepatite autoimune, que possa ter uma interface com a doença hepática gordurosa não alcoólica pela sua prevalência muito elevada na população geral. Quando a gente olha esse mapa mundi, a gente observa que a prevalência ela varia de acordo com o continente, né? Isso tem a ver com o tipo de estudo que avaliou a doença gordurosa, seja por exame de imagem, precisava ter exame de imagem com alteração de enzima ou com biópsia hepática. Tem a ver com a população que foi estudada, foi população de centros primários de saúde, ou populações de centro terciário, prevalência de diabetes, hipertensão, obesidade, vai mudar também o achado e a gravidade da doença gordurosa, mas também tem a ver, como a gente vai ver mais adiante, com alterações genéticas, que fazem com que a prevalência da doença gordurosa seja distinta em diversas regiões do mundo. Ela tem uma fisiopatologia complexa e multifatorial, então a gente sabe que tem ambiente associado, dieta gordurosa, rica em frutose, sedentarismo, fatores metabólicos como obesidade, diabetes, resistência insulínica, microbiota intestinal e também fatores genéticos envolvidos. E dentre os fatores genéticos, o que está mais bem estudado e validado em diversas populações ao redor do globo, que justificaria aquelas diferenças na prevalência, são os polimorfismos do gene PNPLA3, que é um gene que codifica uma proteína chamada adiponutrina. E ela está associada com a clivagem de gordura no hepatócito em ácido graxo e glicerol. Então, aqueles indivíduos que tiverem uma alteração, né, geralmente uma troca de nucleotídeo único do alelo G, do alelo C, desculpa, para o alelo G, seja ele em heterozigose, CG ou homozigose GG, ele vai ter uma dificuldade de clivagem dessa gordura, resultando em esteatose, acúmulo de gordura no fígado, e é capaz também até de ativar a célula estrelada com deposição de colágeno, ou seja, resultando não só em doença gordurosa não alcoólica, como em fibrose no fígado. Em 2019, a gente teve a oportunidade de publicar o primeiro trabalho que validou a presença desses polimorfismos na população brasileira, e esse polimorfismo ele se mostrou como um fator de risco para a doença gordurosa não alcoólica quando comparado com indivíduos saudáveis, e ele também esteve associado com fibrose significante nos pacientes que tinham esteatohepatite não alcoólica.
Um outro ponto que eu acho importante colocar nessa aula, que dá dificuldade, principalmente diagnóstica, é a presença de autoanticorpos em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Qual que é o impacto clínico dessa presença de autoanticorpos, né? O primeiro grande estudo que avaliou isso foi de 2004, da Mayo Clinic. Então, ele avaliou 225 pacientes com diagnóstico histológico de doença hepática gordurosa não alcoólica, e ele foi buscar justamente a presença de antinúcleo e antimúsculo liso. Ele encontrou que 23% desses pacientes tinham autoanticorpos, a maioria antinúcleo e uma minoria antimúsculo liso. Interessante que esse trabalho mostrou o papel da biópsia hepática justamente para excluir hepatite autoimune na maioria dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. E nessa coorte, ele também mostrou que aqueles pacientes que tinham positividade de autoanticorpos, eles tinham mais frequentemente um estadio mais avançado de fibrose no fígado, maior atividade inflamatória e maiores níveis de gama-globulina. Em 2012, o NASH Clinical Research Network publicou um trabalho muito maior, com mais de 800 pacientes com diagnóstico histológico de doença hepática gordurosa não alcoólica, e foi buscar mais uma vez a presença desses autoanticorpos hepáticos. Ele encontrou números parecidos, 21% dos pacientes tinham autoanticorpos positivos, e comparado a indivíduos que não tinham autoanticorpos, todos eles com doença hepática gordurosa não alcoólica, né, aqueles que tinham autoanticorpos positivos, eles tinham mais frequentemente inflamação crônica portal, mais do que leve. Porém, quando comparado a indivíduos sem autoanticorpos, não houve outros achados histológicos relevantes, como, por exemplo, fibrose. Não teve associado com a presença de fibrose hepática. Em 2015, um outro estudo avaliou tanto em doença hepática gordurosa alcoólica como não alcoólica, a presença desses marcadores, e ele encontrou números bem parecidos. 16,3% tinham um antinúcleo positivo, 2,8% tinham um antimúsculo liso positivo. E numa avaliação média de 3 anos, a presença dos autoanticorpos não teve associada com desfechos hepáticos, ascite, encefalopatia, sangramento de hipertensão portal, varicoso, carcinoma hepatocelular, transplante ou sobrevida. Finalmente, em 2020, um estudo europeu avaliou quase 1.000 pacientes e buscou também a presença de antinúcleo nessa população, encontrou 16,9% deles tinham antinúcleo positivo, e num follow-up de mais de 8 anos, a presença do antinúcleo não teve associado com pior desfecho, ou seja, não alterou a sobrevida. Ou seja, os autoanticorpos eles podem estar presentes em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, geralmente ao redor de 20% deles podem ter, e não parece, com os estudos que a gente mostrou aqui, que ele tem um impacto negativo na evolução desses pacientes a longo prazo. Agora, existe um subgrupo de pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica que tem uma inflamação portal crônica mais exuberante, que lembra mais o NAFLD pediátrico, na população pediátrica. E um grande trabalho em 2019, mais uma vez, do NASH Clinical Research Network, avaliou justamente o impacto dessa inflamação crônica portal, tanto na população adulta como pediátrica, em mais de 800 pacientes. Ele mostrou que a inflamação mais do que leve portal, nos adultos, está presente em 23% dos casos. E esses pacientes que têm essa inflamação portal mais exuberante, que lembra, né, que vai puxando para a hepatite crônica, né, na zona 1 do fígado, eles são indivíduos mais velhos, mais frequentemente mulheres, com maior IMC, mais componentes da síndrome metabólica e de medicamentos para tratar a doença gordurosa não alcoólica, e sugere-se que essa inflamação portal aumentada seja um marcador de doença avançada na doença hepática gordurosa não alcoólica. E, de fato, tem trabalhos de patologia japoneses que mostram que, à medida que você vai piorando, fibrosando na doença hepática gordurosa não alcoólica, a inflamação vai portalizando, ela vai indo para a região portal e periportal, o que até faz um entrelaçamento até com a dificuldade diagnóstica de a gente avaliar a associação. Se o paciente que tem uma associação de hepatite autoimune com doença hepática gordurosa não alcoólica, não seria um paciente com uma doença hepática gordurosa não alcoólica com uma inflamação portal mais exuberante. E é interessante que quando a gente avalia a população linfocitária nessas regiões do fígado, ela difere na doença gordurosa não alcoólica. Então, enquanto nas áreas intralobulares predomina linfócitos CD8, na região portal periportal existe uma predominância dos Treg sobre os TH17, a semelhança de estudos prévios com hepatite crônica B e hepatite C. E esses autores, nesse estudo publicado agora em 2021, eles até colocam que esse desbalanço entre o TH17 e o Treg pode ter um papel importante nos mecanismos patológicos e até na progressão distinta desses pacientes com doença gordurosa não alcoólica que tem uma inflamação portal mais exuberante, talvez tenha um fenótipo mais grave de doença. Bom, agora entrando propriamente no tema da aula, e qual que seria então a prevalência dessa associação da hepatite autoimune com a doença hepática gordurosa não alcoólica e o impacto na resposta ao tratamento? O primeiro grande trabalho retrospectivo que avaliou a presença dessa associação foi publicado em 2016 por um grupo americano. Então ele separou 73 pacientes com diagnóstico
de hepatite autoimune com biópsia hepática index, a primeira biópsia hepática, e ele encontrou uma associação de hepatite autoimune com doença gordurosa não alcoólica em 30% dos casos. Mais ou menos metade dos pacientes tinham esteatose simples e a outra metade, em torno de 16%, tinham esteatohepatite. E eles puderam ver que nos pacientes que tinham esteatohepatite, eles tinham uma tendência a ser indivíduos mais velhos, eles eram mais frequentemente diabéticos, mais frequentemente hipertensos e dislipidêmicos. Ao passo que aqueles que tinham componente de esteatose associado ao componente autoimune, eles eram mais frequentemente obesos e também mais hipertensos. Em relação à resposta ao tratamento, não houve diferença se o paciente tinha ou não um componente de fígado gorduroso junto com a hepatite autoimune. Mas um dado interessante foi que a presença de cirrose foi encontrada de uma maneira mais frequente nos pacientes que tinham esteatohepatite. 50% versus 18% naqueles pacientes que tinham apenas hepatite autoimune, sugerindo talvez um diagnóstico mais tardio dessa doença. E isso refletiu-se em desfechos. Quando eles foram avaliar mortalidade relacionada ao fígado, os pacientes que tinham esteatohepatite associada à hepatite autoimune tiveram uma maior mortalidade relacionada ao fígado, mesmo após a exclusão de pacientes mais jovens da casuística. Então, mostrando que essa associação existe em torno de 30% dos casos, e ela pode levar a um diagnóstico mais tardio, mais frequentemente cirrose é o diagnóstico, que pode ter desfechos hepáticos. Em 2018, foi publicado um grande estudo nacional japonês, através de questionários que eles fazem periodicamente para hepatite autoimune, mas aqui nesse paper avaliando especificamente a associação de hepatite autoimune com doença gordurosa não alcoólica em mais de 1.000 pacientes. E nesse questionário nacional, eles descreveram uma associação de 17% entre hepatite autoimune e doença hepática gordurosa não alcoólica, aqui não especificando quem tinha doença só esteatose ou esteatohepatite. E nessa corte japonesa, os pacientes que tinham componente de doença gordurosa não alcoólica eram menos frequentemente mulheres, mas eram indivíduos mais velhos, com enzimas hepáticas mais baixas do que os que não tinham componente gorduroso, assim como níveis mais baixos de bilirrubina. Em relação aos achados histológicos, infiltrado inflamatório plasmocitário, inflamação, necrose lobular, que progrediu para um grau maior, foi vista mais em pacientes sem doença gordurosa não alcoólica. Por outro lado, ao contrário, a fibrose parece ter progredido para um grau mais avançado em pacientes com doença gordurosa não alcoólica. Em relação ao tratamento, na resposta desses questionários, eles puderam observar que aqueles pacientes que tinham componente gorduroso no fígado usaram menos prednisolona do que os pacientes que não tinham. Por outro lado, se eles usaram o medicamento, a eficácia e a descontinuação da prednisolona ou as taxas de recidiva, elas foram similares entre os grupos. Um outro dado interessante que eles colocaram lá é que o uso de ácido ursodesoxicólico foi significantemente maior nos pacientes com componente de doença hepática gordurosa não alcoólica, talvez até numa tentativa de usar menos prednisolona, com necessidade de usar uma outra droga, né? Em relação às complicações, esse estudo ele não avaliou desfechos, né? Então ele não avaliou prognóstico nem desfecho dos pacientes que tinham componente de doença gordurosa associada com hepatite autoimune. Em 2019, foi publicado no Alimentary esse report do workshop do Grupo Internacional de Hepatite Autoimune, né? Onde eles colocavam alguns pontos que necessitariam de estudos adicionais. E a associação de doença hepática gordurosa não alcoólica com hepatite autoimune estava entre esses tópicos, onde a prevalência e o impacto e a resposta ao tratamento é largamente desconhecida, né? E já em 2019, no Congresso Europeu, foi apresentado na forma de pôster um estudo que está em andamento do Grupo Internacional de Hepatite Autoimune, mostrando dados em mais de 500 pacientes nessa coorte retrospectiva multicêntrica, né? Então, nesse pôster foi mostrada uma prevalência de 21,2% da associação de hepatite autoimune com doença gordurosa não alcoólica, a maioria esteatose, mas uma minoria, 2,7%, tinham esteatohepatite. E quando comparado para os indivíduos que não tinham componente gorduroso, os indivíduos que tinham doença gordurosa não alcoólica com hepatite autoimune eram indivíduos mais velhos, eles tinham mais frequentemente os componentes da síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes, IMC mais elevado, assim como as enzimas hepáticas, a semelhança do estudo japonês, elas eram mais baixas. A positividade do anti-SLA, ela também foi menos frequente nos pacientes que tinham associação com doença hepática gordurosa não alcoólica. Em relação às taxas de progressão de fibrose nesse estudo, eles mostraram que não houve diferenças de progressão até cirrose, ter ou não ter o componente de fígado gorduroso. Porém, aqueles que já eram cirróticos e que tinham componente gorduroso, eles compensaram mais frequentemente do que os indivíduos que tinham apenas hepatite autoimune, né? Por outro lado, assim como a semelhança do estudo japonês, desde que você trate adequadamente o paciente, não houve diferença nas taxas de resposta
ao tratamento da hepatite autoimune e do prognóstico de uma maneira geral nesses pacientes. No EASL do ano passado, 2020, foi publicada uma pequena coorte de um estudo do Reino Unido, com 71 pacientes, que ele tentou avaliar as diferenças entre os pacientes que tinham fibrose avançada cirrose versus ausência de fibrose ou até fibrose significante. Então, eles puderam mostrar aqueles indivíduos que tinham fibrose mais avançada, eles eram indivíduos mais velhos, e eles tinham mais frequentemente, na biópsia hepática, achados de doença hepática gordurosa não alcoólica. Porém, quando foi corrigido pela idade dos pacientes, né, na verdade, esses achados histológicos aí de esteatohepatite e esteatose se perderam como correlação com fibrose avançada, né? E eles descreveram nessa coorte 18,3% da associação entre hepatite autoimune e doença hepática gordurosa não alcoólica, sendo que 14% tinham esteatohepatite, ou seja, mais estudos provavelmente são necessários para a gente tentar entender o real papel dessa associação na gravidade desses pacientes. E o que a gente tem de mecanismos patogênicos? Diversos trabalhos já mostram no passado que a obesidade, por diferentes mecanismos, ela é capaz de promover fenômenos autoimunes e doenças autoimunes, como ela é considerada fator de risco para doenças autoimunes como artrite reumatoide, como psoríase, como esclerose múltipla, e ela pode, inclusive, alterar o curso da doença e a resposta ao tratamento, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal. Então, a gente sabe que existe uma associação entre obesidade e fenômenos autoimunes. Interessante esse trabalho alemão, que ele tentou avaliar no modelo de camundongo experimental, né, que induz a hepatite autoimune, o efeito de você ter um fígado gorduroso. Então, quando eles criam um ambiente de fígado gorduroso, induzido por uma dieta hiperlipídica nesses camundongos, e faz o modelo de adenovírus de hepatite autoimune por cima desse fígado gorduroso, você tem uma potencialização da gravidade da hepatite autoimune. Então, aqui representada pela área de fibrótica, que é mais elevada nos pacientes que já têm, nos camundongos que já têm doença gordurosa não alcoólica, e aqui na esquerda do slide mostrando tanto coloração de colágeno como marcador de ativação de célula estrelada, como a quitina de músculo liso. Então, mostrando que o fígado gorduroso pode potencializar o machucado pela hepatite autoimune. E interessante, também um estudo alemão, mas aqui do grupo de Hannover, eles tentaram avaliar aquele polimorfismo do PNPLA3 em pacientes com hepatite autoimune. Então, eles fizeram uma análise retrospectiva de 239 pacientes com hepatite autoimune e puderam demonstrar que o genótipo GG do PNPLA3, ele foi um forte preditor de evolução para transplante ou morte. Então, até os autores sugerem que essa variante, né, a GG do PNPLA3, ela pode ajudar a identificar pacientes com hepatite autoimune com maior risco de progressão de doença. E é interessante linkando, né, do ponto de vista genético, a doença hepática gordurosa não alcoólica com a hepatite autoimune. Bom, como considerações finais, a doença hepática gordurosa não alcoólica é a causa mais comum de hepatopatia crônica. A gente viu que ela pode... Estima-se que uma prevalência de 25% até 30% da população mundial pode ter, ou seja, ela pode coexistir com outras doenças hepáticas, como a hepatite autoimune. Marcadores de autoimunidade podem estar presentes em cerca de 20% dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, não tem um significado clínico relevante, porém traz dificuldades diagnósticas, e esses pacientes muitas vezes necessitam de avaliação histológica para excluir a hepatite autoimune. A associação de doença gordurosa não alcoólica com hepatite autoimune é descrita em 17% a 30% dos casos de hepatite autoimune, mas a maioria dos estudos são estudos retrospectivos, e quando essa associação está presente, em geral, ela acomete indivíduos mais velhos, com componentes da síndrome metabólica e com enzimas hepáticas mais baixas. Essa associação, ela não parece impactar na resposta ao tratamento da hepatite autoimune, porém, ela pode estar associada a um achado mais frequente de cirrose ao diagnóstico, somente naqueles pacientes que têm esteatohepatite, e talvez na progressão da fibrose desses pacientes. O componente metabólico ele também pode potencializar a lesão hepática da hepatite autoimune, porém estudos adicionais são necessários para avaliar o impacto a longo prazo, tanto na descompensação hepática, como no risco de carcinoma hepatocelular. Então aqui seguem os meus contatos. Muito obrigado.